sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, turma, beleza? Então a gente vai fazer a correção aí dos exercícios da última videoaula, tá? São as 14 questões lá, finalizando este conteúdo de cadeia e teia alimentar, tá bom? Então, nas próximas aulas a gente vai começar com um novo conteúdo, beleza? Então vamos fazer essa aula sem pressa, na boa, para não ficar dúvidas e entender tudo sobre os animais, as cadeias e as teias alimentares. Então vamos lá. Bom, a gente pegou esta imagem, né? Eu enviei para vocês e pedi para a gente destrinchar, entender um pouquinho mais sobre ela. Utilize a teia ao lado e descreva. 1. Os produtores. Quem são os organismos considerados produtores nesta teia alimentar? Pessoal, quem são os organismos produtores? Aqueles organismos, seres vivos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Você não produz o seu próprio alimento. Quem faz isso são as plantas. Você apenas, prepara o seu alimento. Você pega seu arroz, seu feijão lá, bota na panela, né? E esquenta. Isso é preparar, isso não é produzir. E quem tem a capacidade de produzir o próprio alimento são os produtores, considerados aí as plantas, tá bom? Tem um outro nome também, um pouquinho mais difícil, mas então a gente vai entender só como produtores. São os seres autótrofos, que é a mesma coisa de seres produtores, tá? Então, respondendo a primeira questão aí, descrever quem que são os produtores? As plantas. Rato não é, coelho não é, cabrito, esse felino, o gavião, o cãozinho silvestre aí, a cobra e o leão são consumidores. Então vamos lá. Próxima questão, te pedir os consumidores primários. Como eu acabei de dizer, todos esses daqui são consumidores. Mas espera aí, tem consumidor secundário e terciário aí, né? Então vai variar aí, né? Então tá te pedindo só quem é consumidor primário. A gente já sabe, né? A gente já falou que os consumidores primários são aqueles seres vivos que são herbívoros, tá? Porque eles vão ser os primeiros a se alimentarem de produtores, dos produtores. Então, consumidores primários são herbívoros, não há exceção, pessoal. Não há vocês nunca vão ver um consumidor primário aí, um leão, um gavião, tá? Vocês nunca vão ver. Todos os consumidores primários, tá, vão ser considerados herbívoros, pois eles vão se alimentar aí de plantas. Ou então, em alguns casos, podem ser onívoros, porque a gente já sabe, a gente estudou até agora, né, que os onívoros são os animais que podem se alimentar de planta e de outros animais. Se por algum motivo ele optou por se alimentar de planta, ele vai ser um consumidor primário. Mas se ele optou, se ele está querendo aí comer carne, ele vai deixar de ser um consumidor primário, tá bom? Aí, vejam só como que eu destrinchei um pouquinho aí para ficar mais fácil. Temos as plantas, né? A planta, a árvore aí como produtor, consumidor primário e secundário, né? Vamos lá. Consumidor primário pode ser o rato, pode ser o coelho, aí eu coloquei nos dois, e pode ser também aí o cabritinho primário, porque ele se alimentou da árvore, que é um ser produtor, um ser vivo produtor e produz aí o seu próprio alimento, tá bom? Todos são consumidores, com exceção das plantas, todos são consumidores. Anota aí, pessoal, é importante a gente lembrar disso, tá? Não confundam. Todos, com exceção das plantas, consomem.
Só que existem aqueles que vão consumir árvores, vegetais, plantas, e vão existir aqueles que vão se alimentar, né, que vão consumir carnes, outros seres vivos. Por isso, esses aqui são considerados consumidores primários. Terceira questão está te pedindo aí os consumidores secundários. Fácil demais, são os animais que vão se alimentar dos consumidores primários. Consumidor secundário vão ser os animais que vão se alimentar dos animais que são consumidores primários. Pegou aí? Vamos ver aqui então. A coruja. Coruja pode se alimentar de rato, consumidor secundário. Serpente. Serpente, cobra, ela pode se alimentar tanto de rato quanto de coelho. Em ambas as situações, é a serpente que gostou de alimentar de um rato. Ela vai ser o consumidor secundário. Ou não, ela vai se alimentar de um coelho, consumidor secundário. E este lobozinho aqui, esse cãozinho silvestre, ele se alimenta do cabrito, pode se alimentar do cabrito, mas ele também pode se alimentar do coelho. Consumidor secundário, se ele quiser comer o cabrito, e consumidor secundário também, se ele quiser consumir, se ele vai se alimentar do coelho. Ou até mesmo, se ele quiser se alimentar do ratinho, ele vai ser consumidor secundário. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, racionalizar um pouquinho. Vamos pensar nessa cadeia aqui de cima, só essa cadeia aqui, não na teia, tá? Essa cadeia aqui, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, só nessa daqui de cima, tá? Esquece lá o resto. Temos produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Se este lobozinho aqui se alimentar da coruja, pergunta, ele vai ser qual tipo de consumidor? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Beleza? Dá para entender aí também, relacionar sempre com os níveis tróficos, tá? Que é diferente da contagem aí do consumidor, do produtor. Vamos ver os níveis tróficos dessa cadeia? Então, olha só. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, sendo representado por um consumidor terciário, que é o lobozinho aí, tá? Terciário, secundário e primário. Beleza? Vamos lá, questão 4. Te pediu aí já o consumidor terciário. A gente já falou, né? Fácil demais. Vamos ver aí nessas cadeias aqui, tá? Terciário. Temos consumidor primário, secundário, terciário. Cobra, nesta, primário, secundário, terciário. Este gatinho silvestre, primário, secundário, terciário. Gavião, primário, secundário, terciário. Leão, tá? E o leão tá grandão aqui, né? Maior porque ele pode se alimentar do gavião, deste gatinho silvestre e deste lobo, tá bom? Ele é o predador topo de cadeia. Consumidores quaternários. Vamos ver se tem quaternário? Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Aqui, gavião, consumidor quaternário. Aqui ainda tem até o quinto consumidor, né, que se alimenta do gavião. Então essa cadeia aqui, é a mais extensa, Temos produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e o quinto consumidor, tá? Temos 5 consumidores nessa cadeia e um produtor. Então quantos níveis tróficos tem nessa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 níveis e 5 consumidores. 6 níveis, 5 consumidores. Nada de confundir, viu?
Então, tem sim, né? Aí, vocês podem reorganizar da maneira que vocês quiserem, tá, pessoal? É claro que deixar sempre a planta na árvore com o produtor e os outros consumidores bem organizados. Os decompositores, tá? Se houver. Pessoal, todas as cadeias, todas as teias, aí foi tema da nossa videoaula, a ação de decompositores. No nosso esquema que eu passei para vocês, não tinha aí uma imagem de uma bactéria ou de um fungo que vão ser considerados decompositores. Mas é importante a gente saber que eles atuam em todos os níveis tróficos, tá? Então, não tem representado em nossa teia, mas nós temos que saber que os decompositores, fungos e bactérias, atuam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto nível e assim diante, tá? A ação de decompositores é em toda a cadeia ou teia alimentar. Os carnívoros, então vamos ver quem que são os carnívoros. Poxa, podemos colocar aí as corujas, a partir da hora do consumidor secundário, né? Coruja, serpente, o gatinho silvestre, o lobo, né? O leão e o gavião. Herbívoros são os consumidores primários: ratinho, coelho e o cabritinho. Os onívoros, quem que são os onívoros? Então, podemos representar aqui, pessoal, pelo ratinho. Isso vai variar de espécie para espécie, tá? Mas o rato, ele pode se alimentar de pequenos insetos ou até alguns frutos, algumas folhas, tá? Então, eles são considerados onívoros. Cabrito, não. Cabrito é sempre herbívoro, assim como os coelhos também, tá? Muitas espécies têm esse hábito alimentar. Um exemplo é nós, onívoros. Nós somos onívoros, nós podemos se alimentar de carne, como também de algumas plantas, tá bom? Lembrando que planta não necessariamente alface, verdura, não. Você comeu arroz hoje? Pois é, você é um herbívoro só pelo fato de ter se alimentado de um arroz e aquele feijãozinho. Quantas cadeias podem ser formadas nessa teia? Bom, eu consegui formar, pessoal, a teia alimentar por inteira, uma cadeia aqui, uma cadeia aqui, uma cadeia aqui, mais uma aqui, ó, né? E o leão sempre com o topo de cadeia. Então eu consegui formar uma, duas, três, quatro cadeias, tá bom? Respondendo, vamos para a questão 11 do nosso exercício. Monte as respectivas cadeias. Então, já está descrito aí, né? Era só para pegar a imagem, a teia, e reorganizar elas de acordo com as cadeias. Tá mostrando aí uma cadeiazinha aqui, né? Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Lembrando sempre que tinha tem um fluxo unidirecional, mesma direção. Olha só, aqui só tem uma direção. Aqui também só tem uma direção, outra direção e a mesma direção também. Diferente aí das teias que são multidirecionais. Topo de cadeia. Quem que é o predador? Topo de cadeia dessa teia? Leão aqui, famoso rei da selva, imponente, só seta chegando até ele, só setinha chegando até ele, né? Predador aí, não tem nenhuma seta saindo dele, ou seja, ninguém preda ele, com exceção dos decompositores, tá? Porque quando o leão morre, né? Fungos e bactérias vão aí decompor o seu corpo, seus ossos, tá? Então, mas é importante dizer que bactéria e fungos não predam os leões, não são predadores, tá? Eles são decompositores. Eles decompõem os seres vivos em todos os níveis tróficos. Questão 14 te perguntou quem que são as presas.
esponja, né? Vai variar aí de acordo com o nosso raciocínio. Podemos dizer sempre que as plantas podem ser consideradas presas, tá, dos animais herbívoros, tá? Rato, presa da coruja. Coelho, presa da cobra. Cabrito, preso deste lobinho. Só que o lobo pode ser uma presa também do leão. Então, dependendo da espécie, ela pode ser presa e predador, tá bom? Então, serpente, presa, ela pode ser presa deste gato silvestre, tá? E também ser presa do gavião. Só que ela também pode ser a predadora dos coelhos. Então, podem colocar aí, ó, a cobra como predador do coelho, presa de um gatinho silvestre, tá? Coruja, presa da cobra e predador do ratinho. Gavião, presa do leão, predador da cobra. Beleza? Bom, pessoal, fechamos então, né, o nosso conteúdo. Aí, olha só, eu ainda acrescentei aqui quanto que as cadeias podem ser dinâmicas, né? Eu coloquei aqui ainda mais duas imagens da coruja, mostrando que elas podem fazer parte dessa cadeia também, tá? Aqui, ó, voltando um pouquinho, tá? Temos as 4 cadeias, só que a coruja, que está aqui como consumidor secundário, pode vir para cá também, ó, como consumidoras terciárias. Consumidor primário, secundário, terciário, né? Porque algumas espécies podem sim se alimentar de algumas serpentes, tá? Que vai servir como presa e também, né, de alimento para o gatinho silvestre ou alguns gaviões, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É um conteúdo muito legal, muito interessante que a gente vai voltar a falar em uma outra oportunidade. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.